Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a equinoendoscopia nos tumores benignos do pâncreas. A gente tem tanto tumores sólidos, né, quanto tumores císticos, né, de forma predominante, apesar de que os tumores sólidos, em alguns momentos, eles podem ter áreas císticas também, e vice-versa. Os tumores classicamente sólidos do pâncreas seriam principalmente os tumores sólidos pseudopapilares e também os tumores neuroendócrinos, né, que podem ser benignos e podem também ser malignos, já com metástases, mas entraria dentro do tema também quando eles são benignos. E a gente tem os tumores císticos, as neoplasias císticas, que os principais tipos são o cistoadenoma seroso, o cistoadenoma mucinoso e os chamados IPMNs, né, que seriam neoplasias mucinosas papilares intraductais ou neoplasia papilar produtora de mucina, tem alguns outros sinônimos que são utilizados. Bom, começando então com um tumor sólido pseudopapilar, é uma neoplasia rara do pâncreas, em torno de 2% dos tumores pancreáticos vão ser pseudopapilares. É bem mais frequente, mais de 90% dos casos são em mulheres, entre 20 e 30 anos de idade. Tem um baixo potencial maligno e o quadro clínico típico é dor abdominal associada ou não à massa abdominal, já que esses tumores costumam ter um tamanho considerável, às vezes 6, 7 centímetros em média, então eles podem ser até mesmo palpáveis. No exame de imagem, o que a gente encontra? São massas, né, hiperecogênicas, massas heterogêneas de margens bem definidas. Pode ter no seu interior tanto áreas císticas quanto também áreas de hemorragia e não é tão frequente calcificações. E do ponto de vista vascular, em geral, são lesões hipovasculares. O diagnóstico, na maioria das vezes, é cirúrgico. Então, são massas grandes, sintomáticas, o paciente acaba indo para a cirurgia, a gente vai ter o diagnóstico na avaliação anatomopatológica. Em torno de 7% dos casos, o diagnóstico pode ser por biópsia pré-operatória, mas que em geral não é recomendado por não mudar a conduta. Na ecoendoscopia, então, a gente tem lesões bem heterogêneas, né, com áreas já anecoides, né, no seu interior, talvez císticas, de dimensões relativamente grandes, e que se a gente fizer uma punção aspirativa, até 75% dos casos a gente consegue material para o diagnóstico. Já os tumores neuroendócrinos talvez tenham importância um pouco maior, né? A maioria deles são esporádicos, não são associados a nenhuma síndrome. Em torno de 10 a 30% vão estar associados a neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, então associado a adenoma de hipófise, hiperparatiroidismo primário, por exemplo. Quanto ao seu funcionamento, metade ou mais são não funcionantes, e aqueles que são funcionantes a gente dá o nome de acordo com o hormônio que é produzido, então insulinoma, gastrinoma e vipoma, por exemplo. Na ultrassonografia, tanto transabdominal quanto na ecoendoscopia, apesar de que, lógico, que a transabdominal tem uma sensibilidade muito ruim, mas a característica ultrassonográfica seriam imagens bem arredondadas, de limites definidos, hipoecogênica, homogênea, que pode ou não ter um halo hiperecogênico ao seu redor. Na tomografia, a gente tem uma massa sólida, né, isodensa em relação ao parênquima pancreático e hipervascular, né, capta bastante contraste na fase arterial. Em algumas situações raras, os tumores neuroendócrinos eles podem ter componente cístico, mas isso não é comum. Então, a ecoendoscopia ela tem uma acurácia superior a outros exames de imagem para detectar um tumor neuroendócrino, uma sensibilidade em torno de 80% a 90%, e tem a vantagem de permitir a confirmação citohistológica através de punção aspirativa. Então, aqui é um exemplo de uma lesão bem hipoecogênica, né, bem escura, homogênea, de limites precisos aqui no corpo pancreático, que a punção aspirativa mostrou se tratar de um tumor neuroendócrino. Bom, antes de falar dos cistos em si, vou só citar brevemente um caso clínico para ver a opinião de vocês. A gente tem então um paciente do sexo masculino, 65 anos, ele não tem nenhuma comorbidade, resolveu fazer exame de check-up com um cardiologista que pediu um ultrassom de abdômen. No ultrassom de abdômen foi vista uma lesão hiperecogênica de 4 centímetros no fígado, que motivou ele a pedir uma tomografia. E na tomografia a lesão era um hemangioma, então a lesão captava contraste de forma centrípeta, globuliforme, não deixou nenhuma dúvida de que no fígado a gente estava diante de um hemangioma, porém, na tomografia foi visto
um cisto pancreático, que é uma situação que tem se tornado cada dia mais comum. A gente pede o exame de imagem por outra causa, aparece um cisto. Quais são as características desse cisto? É um cisto da cabeça pancreática, medindo 2,5 por 2 centímetros, não tem nenhum componente sólido, tem um ducto de Wiercing medido em torno de 3 milímetros na cabeça, que seria medida normal, né, o máximo do normal, e o pâncreas restante do parênquima é totalmente normal. Pergunta, né, o que vocês fariam com esse paciente? Eu vou dar as opções. Letra A, a gente repete uma nova tomografia em 6 meses. Letra B, eu faço uma ressonância daqui a 1 ano. Letra C, cirurgia de Whipple. Letra D, ecoendoscopia e, se possível, com punção aspirativa. Ou letra E, falar que é benigno e dar alta para o paciente. Letra C, com certeza. Letra C. Quem acha que é a letra A? Tomografia. Quem acha que é a letra B? Ressonância em 1 ano. Ninguém. Quem acha que a letra C é só o Fernando? Cirurgia de Whipple? Não? Eu já dei uma aula que não teve dúvida de que era cirurgia de Whipple. Quem acha que é a letra D? É endoscopia com punção? Ó, até agora 3-1. E quem acha que a letra E é benigno pode mandar o paciente embora? Ninguém. Como a aula é de endoscopia, né, todo mundo ficou tendencioso a pedir a eco. Depois eu não vou comentar agora quais são as respostas certas não, mas foi optado por realizar a endoscopia, como a maioria escolheu. O que a gente viu na imagem ecoendoscópica? Na realidade não era um cisto único, né, eram 3 lesões císticas de até 8 milímetros, que realmente não tinham componente sólido, elas se comunicavam com o ducto de Wiercing, o Wiercing era normal, o calibre de 3 milímetros na cabeça, igual tinha sido visto na tomografia, e o restante do parênquima pancreático sem nenhum sinal de pancreatite. Foi optado por fazer a punção, a gente vai discutir essas condutas depois, e na análise do líquido, veio uma amilase de 1.500, um SED 455, e na citologia tinham células colunares, foi positiva para mucina, e não tinha nenhum sinal de displasia nem de células neoplásicas. Então esse foi o resultado da ecoendoscopia e da punção. Agora eu pergunto qual que é o diagnóstico, qual que é a conduta, né? Letra A, se é um pseudocisto e eu vou só acompanhar, é um IPMN de ductos secundários, eu vou fazer uma ressonância daqui a 1 ano, é um IPMN de ducto principal e eu vou indicar agora sim a cirurgia de Whipple, é um cistoadenoma mucinoso e eu vou indicar a cirurgia de Whipple, ou é um cistoadenoma mucinoso e eu vou repetir a endoscopia daqui a 1 ano. Vamos de baixo para cima, quem acha que é a letra E? Cistoadenoma mucinoso, repetir em 1 ano, 4, 5. Letra D, cistoadenoma mucinoso e eu vou fazer uma cirurgia de Whipple. Só o Fernando. IPMN de ducto principal, cirurgia de Whipple. Ninguém. Letra B, IPMN de ducto secundário, repetir a ressonância em 1 ano. E letra A, pseudocisto, vou acompanhar. Então a maioria acha que é a letra E. Então vou seguir a aula, no final a gente volta para ver se as respostas se mantêm ou mudam. Bom, então, como eu comentei, cisto de pâncreas é muito frequente. Então, em exames de imagem solicitados por outros motivos, a gente encontra cisto pancreático de 2 até 20% dos casos. E teve um trabalho desse ano que até me assustou um pouco, um trabalho alemão, que foi publicado no Gut, em que eles usaram como parâmetro colangio-ressonância, numa coorte que eles têm de screening, e encontraram 50% de cistos pancreáticos, 49, alguma coisa. Mas eles consideraram cistos também lesões de mais de 2 milímetros. Então, não sei até que ponto isso influenciou no resultado. Mas, enfim, até 20% das tomografias a gente pode ter cisto pancreático. E é uma lesão que antigamente a recomendação cirúrgica ela era muito forte, porque, como vocês vão ver, tem muitas lesões que são malignas ao diagnóstico. A gente classifica esses cistos em pseudocistos, que é a maioria dos casos, mas que em geral o cenário ele é muito típico, é um paciente que tem pancreatite crônica ou que fez uma pancreatite aguda, então a gente costuma ter alguns indícios dessa possibilidade. 10 a 15% são as neoplasias císticas, que são as que a gente vai discutir mais, porque é onde a gente tem mais dúvida. Em torno de 5 até 10% são cistos congênitos. Bom, dentro das neoplasias císticas tem uma que é totalmente benigna, que não tem risco de transformação maligna, que seria o cistoadenoma seroso. Algumas são potencialmente malignas, como o cistoadenoma mucinoso e o IPMN,
E algumas podem ser já malignas ao diagnóstico. Então, citadenocarcinoma, IPMN pode ser maligno ao diagnóstico, tumor neuroendócrino, adenocarcinoma de pâncreas. De todas as lesões neoplasias císticas, 42% são potencialmente malignas e 17% são malignas ao diagnóstico. Então, a gente está falando de quase 60% das lesões ou são malignas ou têm potencial maligno. Então, dá para entender por que a recomendação até então sempre foi de ressecção, mas eu vou tentar mostrar para vocês que hoje isso não faz tanto sentido mais. Até porque se a gente for indicar ressecção para 20% dos pacientes que quiserem tomografia, se for uma lesão de cabeça de pâncreas, por exemplo, a mortalidade na cirurgia de Whipple chega a 2%, uma morbidade de mais de 30% em serviços excelentes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de tomar uma decisão. Fala, mas e se a lesão for pequena, eu posso ficar mais tranquilo? Lesões menores do que 2 centímetros, até 20% são malignas, 45% potencialmente malignas. Então, o tamanho de forma isolada não parece ser um bom parâmetro. Agora, se eu olhar lesões pequenas e assintomáticas, aí só 3% são malignas ao diagnóstico, mas ainda assim 46% tem potencial maligno. Bom, o que a ecoendoscopia pode ajudar nessa tomada de decisão? Então, na ecoendoscopia, primeiro a gente vai tentar caracterizar o pâncreas. Então, por exemplo, se eu tenho sinal de pancreatite crônica, eu vou pensar mais na possibilidade de um pseudocisto. Vou caracterizar o cisto e tentar identificar qual tipo de cisto eu estou diante. Mas a acurácia apenas da imagem, de forma geral, é em torno de 50%. A acurácia é ruim. Vocês vão ver que tem exceções. Tem lesões muito típicas que só a imagem já consegue determinar o que é, mas a grosso modo não é uma acurácia boa. Se eu faço a punção aspirativa por agulha fina, essa acurácia aumenta em 20%, 30%, 35%. Então a gente já começa a entrar numa acurácia melhor. E o que eu vou analisar na punção aspirativa? Eu vou pedir análise do líquido, os principais parâmetros são amilase e ceia, avaliação citológica, que infelizmente muitas vezes o material é insuficiente para análise citológica, que é um problema. E lembrar que a punção aspirativa de cisto ela tem um risco de infecção considerável, em geral a gente faz antibiótico profilaxia antes da punção e mantém por até 48 horas, e também tem um risco aí de 2%, 3% de pancreatite aguda. Então, quando a gente indica a punção, a gente tem que ter isso em mente. Quando que está indicado a ecoendoscopia para paciente com cisto pancreático? Naquelas lesões que tem componente sólido, especialmente se ele capta contraste ou se é uma massa realmente suspeita para um tumor maligno. Se eu tenho dilatação de víscera, em especial acima de 10 milímetros. No caso de pacientes ictéricos, que eu tenho um cisto na cabeça pancreática, vocês vão ver que esse é um dos principais preditores de malignidade. E, apesar de ser um pouco mais questionável, tamanho acima de 3 centímetros. Nos outros casos, a ecoendoscopia é opcional, ela pode ser utilizada, mas já não seria, vamos dizer assim, mandatória. Começando então do cistoadenoma seroso, eu vou descrever então as três neoplasias císticas e depois a gente volta no caso que a gente discutiu. Então, o cistoadenoma seroso ele é mais comum em mulheres. Na maior parte das vezes, ele está localizado ou no corpo ou na cauda pancreática. E a característica ecoendoscópica típica, que se estiver presente a gente consegue afirmar que é um cistoadenoma seroso, são vários microcistos de 2 a 3 milímetros separados por septos grosseiros. Eu vou mostrar a imagem para vocês, que é a imagem que a gente chama em colmeia. Então, esse aspecto típico tem uma ótima especificidade para o diagnóstico. Não é comum, mas se ele tiver calcificação cicatriz central, também faria favor. Esse é um cisto que não comunica com o ducto de Wirsing, isso é importante para diferenciar os cistos, como vocês vão ver. E na bioquímica e nos marcadores tumorais, o que a gente observa? Amilase baixo, ceia baixo. Na citologia, quando ela tem células para serem avaliadas, são células cuboides, ricas em glicogênio, a gente não tem mucina. E o líquido, frequentemente, ele tem aspecto hemorrágico. Então, aqui uma imagem típica, então é um cisto pancreático, que na realidade é composto por vários microcistos com septos grosseiros no seu interior. Uma imagem como essa, a gente consegue afirmar com uma boa especificidade de que isso é sim um cistoadenoma seroso. E esse é um cisto que não tem potencial maligno, então em geral, conduta expectante, não precisa nem de segmento. E o cistoadenoma mucinoso, esse já é um cisto que é quase exclusivo de mulheres. Ele tem estroma ovariano, mais de 90% das vezes são mulheres
jovens ou de meia idade. Também é mais comum no corpo e na cauda, em geral um cisto único. Ele pode ser septado, mas são septações mais finas, não são septações grosseiras. Pode ter componente sólido e calcificação periférica. Não comunica também com ducto de Würsing, que é o que diferenciaria ele, por exemplo, de um IPMN. Quando a gente punciona e analisa esse líquido, a gente tem um CEA muito elevado, a pesquisa de amilase dele é baixa, a pesquisa de mucina é positiva e a citologia mostra para a gente células colunares. E pela presença de mucina, o líquido em geral tem um aspecto mais viscoso. Às vezes, na própria punção você consegue perceber isso. Esse cisto ele já tem um potencial maligno, né? E tem alguns dados que falam a favor de malignidade, que seriam lesões grandes, né? Paciente sintomático, componente sólido ou massa adjacente ao cisto e dilatação do ducto de Würsing. Vocês vão ver que os sinais de malignidade eles são semelhantes nos diferentes tipos de cistos. Então aqui um exemplo para vocês, é um cisto, né, único, que tem essa imagem hiperecogênica no interior e às vezes é difícil pela imagem de saber se isso é apenas o componente de muco ou se isso é componente sólido, se é epitelial. Tem algumas coisas que ajudam a diferenciar, mas às vezes não dá para a gente ter certeza. E nesse caso tem também aqui uma calcificação formando uma sombra acústica posterior. Esse era um cistoadenoma mucinoso. E por último, né, os IPMNs, eles são tumores um pouco mais frequentes em homens, tem lugar que fala que não tem predominância em nenhum dos sexos, mais comum a partir da 6ª década de vida e diferente dos outros dois, ele é mais frequente na cabeça pancreática e ele pode tanto ser único quanto serem múltiplos. Ele pode se originar ou no ducto principal ou no ducto secundário, ou nos dois, né, tem IPMN misto, e ele se comunica com o Würsing, ou com o ducto secundário ou com os dois. Então, isso é uma das coisas na ecnoendoscopia ou em outros exames de imagem que vão confirmar que a gente está diante de um IPMN, comunicação com o ducto de Würsing ou com o ducto secundário. Na punção, tanto o CEA quanto a amilase é elevado. Para ficar mais fácil de gravar, o CEA ele aumenta em lesões mucinosas. Então, IPMN e cistoadenoma mucinoso vão ter CEA elevado. E a amilase ela é mais alta em lesões que comunicam com o Würsing. Então, pseudocisto e IPMN. A citologia ela pode mostrar células colunares mucinosas, o aspecto do líquido é viscoso e não é tão frequente, mas em até 50% dos casos, na visão endoscópica da papila, a gente pode ver uma papila protrusa e saindo muco através dela, seria também um altamente sugestivo de IPMN. Bom, então aqui eu trouxe dois exemplos. Aqui um IPMN de ducto principal, então aqui a gente está vendo o pâncreas, um Würsing totalmente dilatado, com um componente sólido no interior, e aqui do lado alguns cistos pequenos, né, formando, às vezes a gente até fala aspecto de cacho de uva, por exemplo, como que se comunicavam com o ducto principal. Então seria um IPMN de ducto secundário. Bom, já deu para saber a resposta da questão. Bom, o IPMN é uma lesão com alto potencial maligno, então a gente preocupa muito tanto de já ser um cisto maligno ou do risco de desenvolver malignidade no futuro. Existem alguns critérios, né, o mais usado é o de Fukuoka, que ele divide em estigmas de alto risco e características de preocupação. Para facilitar para vocês, quem tem memória boa e quiser gravar tudo, grava tudo, mas se não, foca estigma de alto risco. Vocês vão ver que é isso que realmente tem impacto prognóstico. O que seriam estigmas de alto risco de malignidade? Ducto de Würsing com mais de 1 centímetro, presença de componente sólido que capta contraste, que a gente não tem dúvida que aquilo é realmente epitelial, e sintoma, em especial icterícia. Então esses são os sinais que realmente preocupam. Se o cisto tem uma dessas três características, a gente tem que ter uma alta preocupação com malignidade. E as características de preocupação seria tamanho maior do que 3 centímetros, paredes espessadas do cisto ou que captam contraste, um nódulo mural, um componente sólido, mas que não capta contraste em exame de imagem contrastado. Só para comentar, hoje a ecnoendoscopia você tem como fazer ela com contraste, igual o ultrassom também ou pelo menos foi feito por uma época. Um ducto pancreático dilatado, mas não tão dilatado. Então, o normal é 1 milímetro na cauda, 2 no corpo, 3 na cabeça. Esse é o limite superior da normalidade.
Se tem mais de 5 milímetros, ele está dilatado, mas se é menos de 1 centímetro, essa preocupação ela é menor. E mudança abrupta de calibre do vírus com atrofia pancreática depois dessa mudança. Então, seriam sinais de preocupação. Os pacientes que não têm nenhum desses sinais, são chamados Fukuoka negativos, o risco de malignidade de câncer de pâncreas em 5 anos é 2 a 3%. Se a gente tem aquelas características de preocupação, 4% em 5 anos. Então, assim, aumenta, mas também não é um número tão alto. E estigmas de alto risco, aí já chega a quase 50% de malignidade em 5 anos, aí sim, preocuparia bastante. Presença de icterícia, a gente tem quase 80% de câncer de pâncreas em 3 anos. Então, realmente é o sinal, né, o sintoma que mais nos preocuparia. Então, tentando, tem vários fluxogramas, eu tentei adaptar um pouquinho o da AGA, que foi publicado em 2015, para tentar dar uma direção do que fazer diante de um cisto pancreático. Então, se a gente tem um cisto, a gente vai se perguntando, ele tem mais de 3 centímetros, o paciente tem algum estigma de alto risco, ele está ictérico, ele tem um vírus acima de 1 centímetro, tem um componente sólido que capta contraste. Se a resposta for não, eu posso seguir esse paciente com uma ressonância depois de 1 ano, depois bianual até completar 5 anos. Se isso não mudou de característica, eu dou alta do segmento para esse paciente. Por que a ressonância? Para evitar a radiação da tomografia. Como a gente vai ter que repetir com uma certa frequência, a preferência é pela ressonância e talvez também por uma acurácia um pouco melhor. Se o cisto... Desculpa. Agora, esse cisto visto a ultrassom ou a tomografia? Isso. Estou falando de um cisto visto ou na tomografia ou no ultrassom? Isso, em algum outro exame de imagem, ou mesmo uma ressonância. Então, a gente viu o cisto nesse exame de imagem, a gente olha as características nesse exame de imagem mesmo. O ultrassom em si, transabdominal, já tem uma acurácia ruim, talvez precisaria da tomografia ou da ressonância. Aí caracterizei bem esse cisto, ele não tem nenhum sinal de preocupação, segmento. Agora, se não, ou se ele desde o início ele tem algum estigma de alto risco, ou no acompanhamento em algum momento a característica mudou, aí sim a gente precisaria de uma ecoendoscopia, se possível, com punção aspirativa. Se nessa ecoendoscopia confirmar a presença de estigma de alto risco ou se eu tiver uma citologia suspeita com displasia ou mesmo presença de células neoplásicas e o paciente é candidato à cirurgia, está recomendado o tratamento cirúrgico. Se o paciente não é candidato à cirurgia, existem algumas técnicas de tratamento guiado por ecoendoscopia como a ablação, a alcoolização, mas que tem resultados ruins. Então, a preferência, se possível, seria o tratamento cirúrgico. E nesse contexto ele se justificaria bem, quer dizer, então IPMN, que seria a lesão que preocupa mais, em geral o local mais frequente é a cabeça pancreática, então seria uma cirurgia de Whipple, mas se a gente pensar que é um paciente que tem 50% de risco de câncer em 5 anos, acho que justifica a morbidade, mesmo o risco de mortalidade da cirurgia. No pós-operatório é importante a gente seguir esses pacientes. Então, se for confirmado realmente que era uma lesão maligna ou pelo menos com a displasia, é recomendado que esse paciente seja seguido com uma nova ressonância, pelo menos a cada 2 anos. Se no final não era uma lesão benigna, esse segmento ele não é obrigatório. O fluxograma para cisto é bem complicado porque as condutas mudaram muito nos últimos anos e a decisão é sempre muito individualizada, mas o que mais realmente muda nossa decisão do que fazer com esse paciente são os estigmas de alto risco mesmo. Icterícia, ducto pancreático maior que 1 centímetro, lesão componente sólido hipercaptante de contraste seria o que realmente tem um peso. Bom, voltando então para o caso clínico, era um paciente assintomático, com uma lesão pequena, não tem componente sólido, o vírus não está dilatado. Então, seria um paciente que não precisaria ter feito a ecoendoscopia. Não tem problema, não é que tem contraindicação em fazer, mas é mais pesando o custo do exame e outros fatores. Poderia ter sido optado por fazer uma ressonância daqui a 1 ano. E para finalizar, que é uma tabela, só para ilustrar o que eu vou falar. A gente fala, amilase alta, CEA alto, mas alto quanto? Né? Quais são os pontos de cortes? E é difícil a gente falar isso, porque vocês vão ver que tem muita sobreposição. Então, se eu pego um pseudocisto, a amilase média é de 7.200, mas vai de 3.000 a 10.000.
Se eu pego um cistoadenoma mucinoso, é mais baixa, 1960, mas vai de 80 a 7.200. Então, assim, a gente tem muita sobreposição. Nos extremos, tudo bem, mas em muitos casos você dosa e às vezes continua em dúvida. O CEA, então, um pseudocisto 194, cistoadenoma seroso 121, um cistoadenoma mucinoso 850. A gente tem menos dados para IPMN, mas ele se aproxima mais do cistoadenoma mucinoso, talvez uma amilase um pouco mais alta, um CEA um pouco mais baixo, mas mais parecido. Então, para prova, principalmente, para a prática clínica também, mas na prática clínica eu acho que a gente individualiza mais, trouxe o que o consenso brasileiro fala, que eu acho que é para a gente o que seria cobrado. Um CEA acima de 192, ele afasta a lesão serosa, então provavelmente a lesão é mucinosa mesmo. Se é cistoadenoma mucinoso ou IPMN, a gente vai ter que ver outras características. Um CEA abaixo de 5, ele afasta a lesão mucinosa. Então eu estou diante provavelmente de um cistoadenoma seroso ou de um pseudocisto, por exemplo, mas não de uma lesão mucinosa. Um CA199 que é menos pedido, mas ele é abaixo de 37, ele afasta também lesão mucinosa e também presença de adenocarcinoma, assim como o CEA abaixo. Uma amilase abaixo de 250 afasta pseudocisto. Então, no fim, o que a gente tem que ver é sintoma do paciente, característica da lesão e a análise do líquido, ela é complementar. Citologia, quando ela é positiva, ela ajuda, mas muitas vezes a gente não consegue material suficiente. E para vocês terem uma ideia de perspectiva de futuro, o que tem sido feito? Isso que eu saiba no Brasil não tem ninguém fazendo, mas eles puncionam, né, o cisto com uma agulha com calibre maior, né, 19 gauge, e entra com um microscópio e olha as células em loco. Né? Então, a imagem eu já vi uma vez a apresentação do Dr. Marc Giannini, da França, que é um dos grandes expoentes da endoscopia, e realmente, pelo menos na aula, é fantástica. Né? Não sei até que ponto são casos mais selecionados, mas isso parece ser bem interessante. Eles estão desenvolvendo também pinça para biópsia dentro do cisto. Então, você funciona, entra com a pinça e biopsia a parede. Seria outra coisa que ajudaria. Existe, como eu citei, né, a possibilidade de fazer ultrassom contrastado, e não para lesão cística, até onde eu sei, não tem tanta utilidade, mas na dúvida, eu tenho uma massa pancreática, eu não sei se aquilo é inflamatório ou se aquilo é neoplásico, você pode fazer elastografia. Os aparelhos novos de endoscopia, eles vêm com software para elastografia e você consegue, diferenciando o grau de dureza, saber se é mais provável que aquilo é inflamatório, neoplásico, ou mesmo dentro de um tumor de pâncreas que tem muita área inflamatória, direcionar sua biópsia, por exemplo. Então, eu acho que é um método que está em desenvolvimento, tem surgido muita coisa nova. A endoscopia é da década de 80, então ela começou no Brasil na década de 90, então é um método relativamente jovem que eu acho que ainda tem muita coisa para crescer. Então, só para finalizar, né, então, o diagnóstico daquela lesão é um IPMN, né, de ductos secundários, e apesar de ser um IPMN com potencial maligno, ele poderia ser acompanhado com o exame de imagem, já que ele não tinha nenhum sinal, nenhum estigma de alto risco, então o risco de malignidade de 5 anos ele é considerado baixo. Bom, era isso.